Olá, queridos amados irmãos, que a paz esteja contigo, né? Seja bem-vindo mais uma vez à nossa página, seja bem-vindo ao nosso Facebook. Eu gostaria, nesta riquíssima oportunidade, compartilhar com você um texto bíblico da Palavra de Deus. Tenho certeza você vai ser muito abençoado por esta palavra. O texto se encontra em Oséias, capítulo de número 6, o versículo 1 a seguir. Diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como uma chuva seródia, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca. Os matei, os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero misericórdia, e não sacrifício. Eu conhecimento de Deus mais do que holocausto. Mas eles transpassaram o concerto como Adão, e eles se portaram aleivosamente contra mim. Quando nós olhamos para esta palavra de Oséias, nós estamos vendo algo profético, né? Nós poderíamos até entrar para outros textos da Bíblia Sagrada e poder associar a este texto, principalmente quando se trata do versículo de número 2. O versículo de número 2, ele diz: depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, esta é uma profecia de Oséias destinada à morte de Cristo. Quando nós olhamos para o sacrifício da cruz do Calvário, o sacrifício destinado aos que eram pecadores, né? Como a palavra diz, todos estavam destituídos da glória de Deus, e este sacrifício veio dar vida, veio trazer esperança, promessa de salvação para todos aqueles que possam ter esse encontro com Cristo e crer na sua promessa. A salvação é simplesmente pelo fato de se crer. O próprio Deus disse que ele enviou seu Filho ao mundo para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós vemos que não se há nenhuma exigência para alcançar a salvação, a não ser se não for crer em Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E a salvação é algo que nós jamais perderemos a partir do momento que nós cremos em Cristo. Nós o aceitamos como o nosso único, suficiente Salvador. Por que jamais nós perdemos? João capítulo 6, versos 37, Jesus diz aos judeus, aos fariseus, ele diz: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a partir do momento da cruz do Calvário, nós vemos um fato consumado. Por isso que a palavra-chave, quando Jesus está morrendo na cruz, ele diz, antes de morrer, ele diz: Pai, está consumado. Eu consegui realizar o projeto que o Senhor determinou em minha vida. Então, portanto, meu querido amado irmão, irmã,
Hoje nós vemos muitas pessoas querendo fazer do Evangelho uma rede de favores para Deus em benefício de trocas, de permuta. O nosso Deus, ele não faz permuta com ninguém. Ele fez um projeto e este projeto estava embasado em apenas salvação, porque ele veio para salvar o mundo. Agora, dentro do servir a Deus, dentro de nós obedecermos a Deus, como ele diz, misericórdia, eu quero misericórdia e não sacrifício, né? Eu quero conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Não adianta você fazer holocausto, não adianta você fazer sacrifício e você não buscar ter esta intimidade com Deus. O que ele quer é que você conheça ele na intimidade, que você possa descobrir através da Bíblia Sagrada aquilo que ele realmente quer que nós sejamos nessa terra. Por isso que a palavra de Deus é o maior poder de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder para transformar a vida de uma pessoa, ela tem poder para curar, ela tem poder para alcançar as pessoas que estão distante da presença de Deus. Ela tem poder porque ela é algo vivo na vida do ser humano. Aqueles que adotam o princípio da palavra de Deus, eles conseguem ter uma vida melhor. Por quê? Porque eles não caminham por vista, eles caminham por fé, como diz o livro de Hebreus, no capítulo 11, que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a certeza daquilo que não se vê. Então, se você está vendo alguma coisa próxima de você, isso aí não é fé, porque isso aí é real. A fé é algo que você não possa ver, mas que você, no seu interior, pela sua crença, você tem a certeza que aquilo vai acontecer na sua vida. Como o próprio Deus determinou, todo aquele que crê nele não será confundido, todo aquele que crê nele será salvo. Então, você não está vendo esta salvação, mas você está salvo. Outro detalhe que o texto fala no versículo 2, depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, a promessa já está determinada, e eu quero mostrar para você que isso é uma verdade bíblica, que não tem como nós fugirmos dela. Você pode até acompanhar, abrindo a sua Bíblia no livro de Efésios, né? No capítulo de número 2, nós vamos confirmar isto que está embutido no texto de Oséias, esta profecia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, e no versículo de número 6, o que ele diz? Vou fazer menção do versículo de número 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, para o nosso Deus, o Deus que nós cremos, o Deus que enviou seu Filho amado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para ele nós já estamos ressuscitados, nós já ressuscitamos. Por quê? Porque nós estamos em Cristo e nós já estamos nas mansões celestiais com ele, né? Agora, o que nos resta é nós conhecermos o segredo de Deus, que ele mesmo, ele fala no versículo de número 9, aqui do capítulo 1, descobrindo-nos o ministério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Então aqui ele nos deu o entender quais são os privilégios que nós temos em Cristo Jesus. Quais são os privilégios daquele que serve a Deus, né? Aqui nós vamos conhecer quais são os propósitos de Deus que outrora estava escondido aos profetas, né? Não foi revelado aos profetas, os profetas viveram de profecia e não tiveram a oportunidade de verem essas profecias sendo cumpridas. Mas nós não, nós através do livro sagrado, das escrituras, né?
que já permanece conosco há mais de 1.600 anos, né, escrita, nos deu o privilégio de nós podermos conhecer, através dos seus discípulos e apóstolos, né, o propósito que ele tinha para cada um daqueles que olhasse para o seu filho e cresce na promessa dele. Então, aqui no versículo de número 6, ele diz que nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí o verso de número 7, ele diz, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, o que nós devemos entender do texto? Que tudo é por intermédio de Cristo Jesus. Se você não aceita a palavra de Deus, se você não medita na palavra de Deus, se você faz uma leitura superficial da palavra de Deus, eu vejo hoje nos últimos dias, as pessoas, eles não querem buscar a verdade, eles não querem descobrir a verdade que está embutida dentro da palavra de Deus e permanece na cegueira e não tem nem consciência da salvação. Então nós não podemos viver desta forma, nós precisamos ter a certeza daquilo que foi nos constituído. Se eu pegar aqui o livro de Romanos, né, e fazer uma leitura no capítulo de número 8, nós vamos ver aqui coisas importantíssimas que o próprio Deus determinou em nossas vidas para que sejamos cada vez mais, né, firmemente e tendo a verdadeira consciência da salvação. Que a salvação não é pelos méritos do homem, não é por você fazer campanha. Eu vou fazer uma campanha para a salvação, eu vou fazer uma campanha para cura. A cura é uma vontade de Deus perante o comportamento dos seus filhos, como se fosse um pai, por exemplo. O filho é muito obediente e o pai, ele faz questão de presentear com alguma coisa, ele faz questão de cuidar bem do filho, até mesmo porque o filho, ele retribui daquela forma, né, carinhosamente, e o pai se sente no dever, na obrigação de trazer benefícios bons para os seus filhos. Então, assim é o nosso Deus, ele é um pai de todos, né? E todos aqueles que obedecem, todos aqueles que procuram andar dentro dos seus princípios, recebe os privilégios. Então, por isso, nós podemos até ser curados de alguma doença, mas não é uma obrigação de Deus. Eu poderia trazer um texto muito importante para refletir sobre a cura, né? É um texto do leproso que chegou até os pés de Jesus e disse, mestre, se queres, pode me limpar. Então ele tinha a verdadeira consciência de que não era uma obrigação de Cristo para realizar aquela cura da lepra dele. Mas ele tinha certeza que se ele quisesse, ele poderia fazer. E foi o que aconteceu. Jesus, ele fez aquele leproso ficar são. Por quê? Porque agradou da atitude, do conceito, do respeito que ele tinha pela vontade de Cristo. Se queres, pode me limpar. Então, não é uma obrigação, mestre, mas se queres, pode me limpar. É muito louvável quando nós reconhecemos a verdade de Deus. Quando nós olhamos para o livro de Romanos, no capítulo 8, nós vamos ver que existe uma sequência, né, que Deus determinou diante do seu projeto para com aqueles que o aceitaram através do seu Filho, né? Porque é Cristo que leva ao Pai, né? É a palavra que leva a Cristo e Cristo que leva ao Pai. Olha o que diz Romanos, né? Capítulo de número 8, versos 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou,
a este também justificou, porque somente Cristo pode nos justificar, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. E aos que justificou, a este também glorificou. Então, para Deus, nós já estamos glorificados, porque Ele nos chamou pelo seu decreto, Ele nos predestinou para nós sermos semelhantes à imagem do Filho primogênito, e também Ele fez com que nos predestinou, né, e chamou e também justificou. A palavra justo, ela vem de justificado. Nós precisamos interpretar a palavra justo da seguinte forma, porque muitas vezes exige do cristão que ele seja um santo, né? Você tem que ser santo, e não existe santo na terra, existem pecadores na terra, né? Que foram lavados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então, existem pecadores que foram lavados. Então, o desejo de nós andarmos conforme, de acordo à palavra, por isso devemos olhar para a palavra de Deus. Por isso devemos, saber o quê? Ler a palavra de Deus, para podermos sabermos qual é o propósito que Deus quer para a vida de cada um. Porque se você não lê a palavra de Deus, como você vai conhecer quais são os projetos e aquilo que Deus quer para a sua vida? Jamais você tem como conhecer. Então você vai ficar na legalidade de que você, sendo bom, você está justificado perante Deus. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós somos justificados por crer e receber Ele como nosso suficiente e único Salvador. É isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que a obra não pode fazer com que nós sejamos salvos, porque se a obra pudesse fazer que nós sejamos salvos, não precisava da morte de Cristo, porque a lei já tinha a prática das obras. Mas ninguém conseguiu ali realizar os preceitos da lei, porque quem desviasse de um só estatuto da lei estava se tornando um infrator de toda a lei. Por isso que não adianta nós queremos obedecer um item da lei e não obedecer outro. Vamos ver o que diz o livro de Gálatas? Olha o que diz o livro de Gálatas. No capítulo de número 3, no versículo de número 10, né? Fazer menção do 9. De sorte que os que da fé são benditos com o crente Abraão, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Então, se você está obedecendo só parcialmente a lei, você está se tornando em maldição. Por quê? Porque você não está cumprindo a lei. E justamente este é o propósito. Quando Deus implantou a lei, ela não foi para que as pessoas obedecessem. Não, eu vou colocar essa lei aqui, porque aí os meus filhos ele tem como obedecer e conquistar a salvação. Não. Ele implantou a lei para mostrar que as pessoas eram pecadoras. Porque a lei, ela vem mostrar o erro. Ela vem mostrar a infração. É o que acontece no mundo circular. Quando você vê, por exemplo, poderia dar um exemplo da lei do farol aceso nas rodovias. As pessoas, antes de ter essa lei, tanto faz a pessoa andar com o farol aceso ou apagado, não existia nenhuma imputação sobre ela de infração sobre a lei. Mas a partir do momento que surge a lei, aquele que não fizer exercício da lei já está em infração, já é um fora da lei. Então, a lei ela foi implantada por Moisés, por Deus, através de Moisés, para mostrar que o homem não tinha capacidade de cumprir a lei. E por isso, Deus envia, ou melhor, Deus ele se faz carne e vem, habita no meio de nós para sofrer as consequências humanas, para ver a reação humana, né? E aqui ele se doa, né?
para que nós tenhamos o privilégio de não precisar cumprir a lei, porque ele cumpriu. É o que diz no livro de Mateus, capítulo 5, versos 17. Se você for ver ali, você vai ver Jesus falando justamente isto, né? Olha lá, não cuideis que vim destruir a lei, os profetas. Não vim abrogar, mas vim cumprir a lei. Então, quando você vê, muitas pessoas olham para o Novo Testamento e não conseguem entender o Novo Testamento e pegam o Novo Testamento como base, sabe o quê? De implantação da graça. E nós não temos a graça dentro do Novo Testamento. Nós temos aqui a lei. A lei, porque aqui o próprio Jesus, ele começa o seu ministério. Ele começa o seu ministério e dentro do ministério de Jesus, ele está cumprindo a lei. Por isso que quando aqueles 10 leprosos, eles vão ao encontro de Jesus, pedindo misericórdia, o que Jesus fala? Ele diz, vai, se apresente ao sacerdote e cumpra o ritual determinado por Moisés, que era o ritual determinado para a lei. Então, Jesus mesmo, ele estava cumprindo a lei. Agora, quando ele morre, que ele ressuscita, aí não. Aí é a nova aliança, aí é o Novo Testamento. Aí surge a graça, né? A graça, ela só vem através da morte de Cristo. Por quê? Porque é o Novo Testamento. Se nós fôssemos analisarmos da forma correta, nós não podemos dizer que dentro do ministério de Jesus há a nova aliança. A nova aliança não pode existir porque é um Novo Testamento e para que a nova aliança existe, para que o Novo Testamento ele seja válido, precisa que o tutor do Novo Testamento esteja morto. Aí sim o testamento tem validade. Então, quando Jesus ele morre na cruz do Calvário e ele ressuscita, ele nos dá vida, né? Ele nos ressuscita com ele. Todos aqueles que crêem nele, todos aqueles que buscam através dele, que vive de acordo com a palavra, ressuscitou com ele. E isso já é sagrado. Então, não tem como você fazer nada mais em benefício disso aí, porque ele fez, ele foi o sacrifício único, ele foi o sacrifício verdadeiro. Todos os sacrifícios que foram feitos no período da lei eram simplesmente sombra do sacrifício verdadeiro que haveria de vir através de Jesus Cristo. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus para nós entendermos quais são os propósitos. Você não é bom para ser salvo, você é salvo para ser bom, porque o homem sem a salvação, o homem sem Deus, ele é uma coisa assustadora. Agora, quando você é salvo, aí você passa a ser bom. Por quê? Porque o amor de Deus, ele passa a habitar no seu coração. Ele passa a conviver com você, o Espírito Santo de Deus, e ele passa a te guiar, ele passa a te orientar, ele passa a mostrar para você as coisas que devem ser feitas para que possa agradar a Deus. Por isso que é necessário ser guiado pela palavra de Deus. Por isso que é necessário ouvir a voz de Deus através das Escrituras Sagradas. Nos orientarmos através desta Bíblia que por muitas vezes eu chamo de manual da salvação, né? Quando você faz uma leitura mais específica no manual, você sabe operar melhor o objeto. E assim as Escrituras. Quando você passa a conhecer as Escrituras, você passa a viver melhor. Por quê? Porque você vai viver não em propósito de acordo com a sua vontade, mas com a vontade de Deus. E a palavra diz que nem todos que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então nós precisamos fazer a vontade de Deus. Quero que você receba essa palavra ao seu coração e que você possa ter mais segurança daquilo que Deus fez na sua vida, né? E que você possa compartilhar, que você possa estar conosco, nos abençoando, compartilhando, convidando pessoas para poder estar aqui através do programa Bíblia em Foco, ouvindo a palavra de Deus. Tá certo? Um abraço, que Deus abençoe, que Deus dê graça e sempre estaremos aqui para trazer uma palavra abençoada para a sua vida.
Um abraço, que a paz reine em cada lar, pelo poder do nome de Jesus.